O tema dessa noite é oração. João capítulo 17 é a sequência da nossa série de mensagens. E João capítulo 17, irmãos, é impressionante. Por que ele é impressionante? Porque em João 17 nós vamos encontrar a intercessão que mudou a história. Jesus faz uma intercessão que muda a história humana. A história humana nunca mais foi a mesma depois que Jesus orou o que ele orou no capítulo 17 de João. E olha que interessante, a Bíblia ela é repleta de exemplos de intercessão. Você vai se lembrar de alguns deles. A Bíblia fala sobre a intercessão de Abraão. Abraão intercedeu para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Quantos se lembram isso? Alguns se lembram, outros não. Em Gênesis 18 está escrito que Abraão intercede para que o juízo de Deus não destrua Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai mostrar a intercessão de Moisés. Moisés, em Êxodo 32, ora porque Deus queria destruir o povo idólatra, Israel. E Deus não destrói por causa da intercessão de Moisés. A Bíblia mostra a intercessão de Salomão. Quando ele termina de construir o templo, a Bíblia diz que ele consagra aquele templo ao Senhor e ora de forma específica, e Deus responde com a manifestação da sua presença. Vejam, a oração de Abraão, a oração de Moisés, a oração de Salomão foram orações muito importantes. Mas a oração de Jesus, em João 17, foi uma oração que mudou o curso da história. Jesus ora por coisas profundas, mas ao mesmo tempo coisas tão simples. E a gente vai encontrar aqui Jesus orando de forma longa, mas também de forma contínua, simples, profunda, emocionante, e de forma a conectar os propósitos dele aqui na terra. Por que é tão importante aprender sobre a oração de Jesus em João 17? Porque Jesus, ele é apresentado como nosso intercessor. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o nosso intercessor. Pensa comigo, o que a gente vai estudar aqui em João 17 nessa noite, Jesus está orando continuamente diante do Pai por você e por mim. Eu acho que você não pegou essa, né? Eu vou repetir. O que a gente vai estudar aqui em João 17, Jesus está orando diante da presença do Pai continuamente por você e por mim. Jesus é o nosso intercessor contínuo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 34. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para João 17. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e faz o que, gente? E faz o que, igreja? Jesus intercede por nós. Hebreus capítulo 7, 25, a palavra diz, portanto, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Vivendo sempre para interceder por eles. Olha que poderoso, o escritor está dizendo, Jesus intercede continuamente por nós. E aí a pergunta que eu quero fazer é muito simples. Como seria a sua história hoje se Jesus não estivesse intercedendo por você? Quem você seria hoje se Jesus não estivesse à destra do Pai orando continuamente por sua vida? Onde você estaria hoje se Jesus não estivesse à destra de Deus orando por você? Eu sei onde eu estaria. Eu posso te dizer, não é aqui. Se Jesus não estivesse orando por mim continuamente diante do Pai, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza que eu não sou bom o suficiente para manter a minha vida com Deus. Eu tenho certeza que não é no meu peito, na minha força, que eu conduzo a minha vida com Deus. Se Jesus não intercedesse por mim, eu não estaria aqui. Eu estou porque Ele intercede por mim. Onde você estaria? Essa é a reflexão dessa noite, se Jesus não intercedesse por você. Em João 17, nós vamos encontrar exatamente isso. Jesus orando por si mesmo, Jesus orando pelos discípulos e Jesus orando pela igreja. Diga isso comigo: Jesus orou pela igreja, Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou por Ele mesmo. 3 níveis de oração. Jesus ora em 3 níveis diferentes aqui em João 17. Agora há pouco a gente levantou um momento de intercessão, porque espiritualmente era de se discernir uma opressão maligna para a igreja não viver o que Deus tem para ela nessa noite. Mas nós declaramos que essa opressão caiu e a igreja acessa tudo que Deus reservou para ela. Agora, irmãos, preste atenção, isso aqui é uma fração do mundo espiritual que Deus permite a gente ver. Eu te pergunto, e aquilo que Deus não permite a gente ver? E que Deus não permite a gente acessar porque nós não temos estrutura para lidar. Não temos. Então a oração ela é muito importante, por quê? Porque ela movimenta o sobrenatural. Um grande teólogo disse: a oração move a mão que move o mundo. A mão de Deus é movimentada não por orações egoístas, que a gente coloca Deus contra a parede e pede para Ele o que a gente quer, mas orações que refletem a vontade dEle. Ele ouve, Ele atende e Ele responde essas orações. Então eu quero mostrar a vocês aqui esses 3 níveis da oração de Jesus que mudou a história. O primeiro nível foi Jesus orando por si mesmo. Ou seja, Jesus ora por Ele mesmo. Olha o que diz o versículo 1 de João 17. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos para onde? Levantando os olhos para onde? Disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Vejam, Jesus acabou de falar algumas coisas. E o que ele acabou de falar? João 16. A promessa da vinda do Espírito Santo, que traria uma alegria que ninguém poderia tirar. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Depois, se você puder olhar no YouTube, você vai acessar essa mensagem. Uma alegria que não podemos perdê-la, porque é uma alegria permanente. Então Jesus fala essas coisas e depois ele transiciona um assunto. Jesus levanta a cabeça para o céu, olha para o céu e ora. Irmãos, há uma conexão aqui muito interessante quando Jesus faz um intervalo e ele olha para cima. O olhar para cima, o olhar para o céu de Jesus transmite aqui uma ideia de esperança. O olhar para o céu de Jesus é uma atitude de fé, de confiança, de vitória. Jesus, ele olha para o céu porque ele sabia o conflito que ele ia ter que lidar em poucas horas. Ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria surrado, ele seria escarnecido, ele seria crucificado. E sabendo de tudo isso, ele o texto diz no versículo 1 de João 17, ele levanta os olhos para os céus e ora. Jesus olhou para cima. E nós estamos olhando para onde? Para onde nós estamos olhando, irmãos? Você está olhando para as pessoas?
Você está olhando para a sua capacidade? Você está olhando para a sua condição? Você está olhando para os seus recursos? Você está olhando para alguém que te fez uma promessa vazia e você está apostando todas as suas fichas nisso? É para isso que você está olhando? Ou você está olhando para o céu? Jesus, ele ergue a cabeça e fixa os olhos nos céus. Quando eu olho essa expressão, olhar para o céu, eu lembro que Deus faz isso na vida de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Abraão tinha uma promessa de ser pai de multidões. O tempo se passa, Abraão não vê essa promessa se cumprindo. E Deus renova essa promessa para Abraão, falando para ele sair de dentro da tenda dele. Olha o que diz Gênesis 15, projeta para nós, Leandro, por favor, versículo 5. Deus diz para ele: sai de dentro da sua tenda. E aí, olha o que diz o texto. Deus leva o Abraão para fora e disse para Abraão o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Abraão é tirado de dentro da sua tenda. E a primeira coisa que Deus disse para Abraão, depois de tirá-lo de dentro da sua tenda, é: olhe para os céus. Tira os olhos da terra, Abraão. Tira os olhos das pessoas, Abraão. Tira os olhos da sua incapacidade de gerar filho para a sua velhice, Abraão. Tira os olhos disso e olhe para o céu. Será que Deus não está tirando a gente da nossa tenda e falando a mesma coisa que ele falou para Abraão? Sai aí de dentro da sua tenda, para de olhar para a circunstância e levanta a cabeça e olha para o céu. Será que Deus não está falando a mesma coisa para muitos de nós? Porque muitos de nós estamos dentro das nossas tendas, carregados de promessas de Deus, mas a gente está lá dentro da tenda, olhando para quê? Olhando para as pessoas, olhando para o cenário econômico, olhando para ver se chove mais no Rio Grande do Sul, olhando para ver se o São Paulo ganhou e está liderando o campeonato. Não, né, gente? Tá? Oh, glória a Deus. Não, glória a Deus não, pega aí. A gente está dentro da nossa tenda, no conforto. E aí sabe o que Deus está fazendo, irmão? Deus está tirando a gente da nossa tenda, colocando a gente para fora e dizendo para nós assim: olha para o céu. A nossa geração é uma geração que está perdendo a capacidade de olhar para o céu. A gente está olhando muito para a terra. A gente está olhando muito para as pessoas. A gente está olhando muito para as circunstâncias. A gente está olhando muito porque estão falando ou deixando de falar. E a gente está olhando pouco para os céus. Quando você deixa de olhar para os céus, você bloqueia. Você não acessa todos os recursos que os céus têm para todos nós. Deus disse para Abraão: Abraão, levanta os teus olhos e olha para os céus. Não foi à toa que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, e as montanhas de Israel são tão altas que elas apontam, o pico delas assim, você consegue ver o céu no horizonte. Então quando Davi disse assim: eu elevo os meus olhos para as montanhas, ele está dizendo: eu vejo não só o pico das montanhas, eu vejo o céu lá no horizonte. Você está contemplando o céu ou a terra? O que você anda contemplando? Você anda contemplando o alto ou o baixo? Por que que os nossos olhos precisam olhar para o céu? Porque o céu é a nossa origem.
Olha o que Filipenses 3 e verso 20 diz. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está onde, irmãos? Não, você tem que ler isso de novo. 1, 2, 3. Paulo está dizendo, a nossa cidade é do céu. Olhe para o céu, porque o céu é a nossa origem. A nossa origem não é isso aqui. Vivemos aqui, construímos aqui, planejamos aqui, amamos as pessoas aqui, servimos as pessoas aqui, mas deixe de pensar que essa é a tua origem, porque não é. A nossa origem é outra. Por isso que Jesus ergue a cabeça e olha para o céu. Você sabia, irmãos, que na Coreia do Norte, o país que é líder de perseguição contra o cristão, na Coreia do Norte é proibido os cidadãos levantar a cabeça para o céu? Sabe por que eles não podem olhar para o céu? Porque o regime ditador, que exige culto aos ditadores e aos governantes, eles acreditam que se de alguma forma alguém levantar a sua cabeça e ficar muito contemplando o céu, vai se conectar à sua origem e vai adorar o Criador. Até os perseguidores do Evangelho estão proibindo as pessoas de olhar para o céu. E tem crente que ainda não entendeu isso. Tem crente que ainda anda só assim, ó. Ou no máximo assim, consegue ver só isso aqui, ó. O convite de Jesus é: olhe para os céus. Jesus começa, eu gosto disso, irmão, ele começa a oração, bota lá para nós de novo, por favor, Leandro. João 17:1, primeira coisa que ele faz, o apóstolo João diz assim: Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos para os céus. Jesus olha para o céu. Ah, irmão, a gente tem que olhar mais para o céu. A gente tem que contemplar mais a nossa origem. Acho que um dos grandes problemas nossos é que a gente ainda é muito terreno. Muito terrenos. Cristãos que olham para os céus, eles conseguem se conectar à sua origem. Eles conseguem contemplar. A contemplação é necessário para que você ore. Oração não é aquele negócio rápido, corrido. Senhor, meu Deus, meu Pai, por favor me ajuda, eu estou correndo um risco, amanhã pago a conta, o meu filho está doente, Senhor Jesus, está faltando uma gasolina para o carro, meu Deus do céu, Jesus, corre. Sabe esse desespero? Isso não é oração. Oração é contemplação. Jesus, antes de orar, ele para e se conecta com os céus, porque ele está acessando os céus. Vocês vão se lembrar que em outra oração que Jesus fez, a oração do Pai Nosso, ele ensinou os discípulos a orar e disse assim: vocês quando orar, vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha como ele começa a oração do Pai Nosso, apresentando céu. A gente começa a nossa oração apresentando a nossa demanda. A gente começa a nossa oração todos afobados. Meu Deus, estou precisando. Meu Deus, é isso. Meu Deus, é aquilo. Meu Deus. A gente nem se conecta e já começa a pedir. Jesus está dizendo, primeiro, se conecta. Primeiro, contempla. Primeiro, reconheça que a sua origem é os céus e não a terra. A nossa origem é lá e não cá. Depois você ora. Primeiro, contempla. Então Jesus começa orando por ele. E aí a continuação do versículo 1 diz assim, olha o que diz, ele levanta os olhos aos céus e ele diz:
Pai, é chegada a hora. Que hora que Jesus está dizendo aqui, irmão? A hora do almoço? A hora de encher a barriguinha? É isso? É chegada a hora de Jesus multiplicar mais pão e peixe para dar de comer para o povo? É isso que Jesus está dizendo aqui? É chegada a hora dele ressuscitar mais um morto, dar vista para mais um cego? É isso que Jesus está dizendo aqui? Não. Jesus está dizendo, é chegada a hora do meu sofrimento. Ele se conecta com os céus e em segundo lugar ele diz, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. O momento de executar o plano da redenção tinha chegado para Jesus. Ele estava pronto, esse plano de redenção, a Bíblia diz em 1 Pedro, não vai dar tempo da gente ler, mas 1 Pedro 1, do 18 ao 20, você pode ler em casa, diz que esse plano de redenção estava pronto desde a fundação do mundo. Olha que interessante, Jesus está executando um plano que estava pronto antes do mundo existir, antes do homem ser criado. E Jesus diz para Deus em oração, chegou a hora de cumprir e de estabelecer esse plano. E aí ele segue, já que chegou a hora, ele diz assim, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Nós já aprendemos aqui, irmãos, que a glória de Jesus sempre foi a crucificação. A glória de Jesus era ele completar o plano que Deus tinha estabelecido para ele. Então Jesus está dizendo aqui em outras palavras, Pai, chegou a hora da minha crucificação, completa a sua obra. E do mesmo jeito que o Senhor vai me glorificar completando a sua obra, faça com que eu também glorifique a ti. A gente percebe aqui uma glorificação mútua, via de mão dupla, sim ou não, irmãos? Veja, Jesus está dizendo, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Uma via de mão dupla. A glorificação do Pai, a glorificação do Filho. Esse texto, irmãos, ele tem muito a ensinar para a gente aqui, Jesus orando por ele. Porque, olhando para esse texto, essa semana, eu fiquei profundamente envergonhado das orações que eu ando fazendo. Eu não sei como você se acha lendo um texto desse, mas eu fiquei envergonhado. Porque não diferente de você, eu também tenho minhas aflições, minhas inquietações, meus problemas. E às vezes a gente chega diante de Deus com uma afobação, uma inquietação que é uma coisa maluca. A gente tem tempo para assistir 2, 3 ou 5 horas a série da nossa preferência. Mas a gente não tem tempo para dedicar 30 minutos de qualidade em oração diante de Deus. Jesus orando, Ele está nos ensinando como a gente deve orar, como a gente deve investir tempo. Eu não sei quantas horas passou Jesus orando, João 17, quantas horas aconteceu tudo o que está registrado em João 17, mas para mim, irmãos, não foi algo correndo, não foi algo assim, sabe, midiático, corrido, foi algo processual, ao longo de muitas horas. Então, primeiro nível de oração, Jesus orando por si mesmo. Segundo nível de oração, diga comigo, Jesus ora pelos discípulos. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Depois de orar por ele, primeiro ele se conecta, depois ele ora por ele, depois ele ora pelos discípulos. Ele diz, manifestei o teu nome aos homens do mundo, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. 7.
agora, já que tem conhecido que tudo quanto me deste, provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus está orando pelos discípulos, e ele começa dizendo assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus está dizendo, os 3 anos e meio que eu convivi com os discípulos, eu revelei o Pai para eles. Eu manifestei o Pai. Jesus revela o Pai aos discípulos nesses 3 anos e meio. Os discípulos têm a oportunidade de conviver com a imagem do Deus invisível. Isso é lindo. Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 3, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E Jesus se revela aos discípulos. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. E os discípulos estão ali 3 anos e meio caminhando com a própria manifestação de Deus. Isso aqui é muito poderoso. E aí Jesus segue e diz que o Deus onisciente já conhecia aqueles discípulos, antes deles serem discípulos. Isso aqui é lindo demais. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Ou seja, Jesus está dizendo assim, Pai, o Senhor já conhecia esses discípulos antes de eu escolher eles. Deus nos conhecia antes de nós escolhermos eles. Deus nos conhecia antes desse dia 2 de junho de 2024. Deus te conhecia antes da data do seu nascimento. Deus te conhecia antes de você ser concebido no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia. E isso, eu não sei como você ouve esse assunto, mas isso precisa mexer com a gente. Nós servimos um Deus que nos conhece perfeitamente bem. Jesus está dizendo, Senhor, os discípulos que o Senhor me deu, guardaram a tua palavra, porque o Senhor me deu eles. Muito antes deles te conhecerem. Muito antes da gente conhecer o Senhor, Ele já nos conhecia. E Jesus estava preparando esses homens para dar sequência à missão de levar a palavra pelos 4 cantos da terra. Parte do objetivo de Jesus era esse, preparar esses discípulos e prepará-los bem. E preparar bem, irmão, é preparar esses discípulos em oração. Jesus, ele ora para que os discípulos sejam protegidos. Você vai encontrar aí em João 17. Não vai dar tempo, porque senão a gente vai versículo após versículo e vai esticar e estender muito. Mas Jesus ora para que eles sejam protegidos. Jesus ora para que eles tivessem uma alegria plena. Jesus ora para que eles vivessem em unidade. E aí no versículo 14, Jesus diz o seguinte, João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo fez o quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17, você pode ler 1, 2, 3. Perceba, Jesus está orando, Pai, santifica os discípulos. Pai, livra-os do mundo. Pai, proteja-os de todo mal. Pai, faça com que a tua vontade se cumpra sobre eles. Jesus está intercedendo pelos discípulos. Jesus intercede por Ele mesmo. E Jesus intercede por nós, a sua igreja. Versículo 20, por favor, Leandra, de João 17. Olha o que está escrito aqui. Eu não rogo somente por estes, ou seja, pelos 11 discípulos que estavam ali.
Jesus também orava por aqueles que pela sua palavra, ou seja, pela palavra de Deus, iam crer nele. Versículo 21. 1, 2, 3. O mundo precisa crer que Jesus foi enviado. Alguém diz amém? E segundo o que nós acabamos de ler, quando é que o mundo vai crer, irmãos? Quando é que o mundo vai crer? O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós da igreja da rua de cima criticarmos os irmãos que estão na igreja da rua de baixo. É isso que está escrito aí? O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós, os renovados, olharmos para os nossos irmãos tradicionais, que não falam em línguas, que não creem nos dons espirituais, e dizer para eles: vocês estão errados e nós estamos certos. É nesse momento que o mundo vai crer? Não. O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando a gente dizer assim: não, eu sou contra a teologia da prosperidade. Eu sou contra todas as igrejas que são a favor da teologia da prosperidade. O mundo vai crer quando a gente dizer isso? Não. O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós formos um. Um. Assim como Cristo é um com o Pai. Por isso que todos os movimentos da igreja, irmãos, não é um grupo, não é uma casa de paz. Essa casa de paz não é mais importante que essa. Essa igreja não é mais importante do que essa. Esse ministério é mais importante que esse. Nós temos aprendido aqui que as pessoas que ministram aqui, seja louvor ou palavra, não são mais importantes do que as pessoas que ministram na recepção, do que as pessoas que vão nos ministrar daqui a pouquinho no café, servindo comida boa para a gente, que estão servindo nossas crianças, nossos filhos e sobrinhos aqui embaixo no Level Up e no CBN Kids. Não tem melhor. Todos fazemos parte de um corpo. E Jesus vai crer, aliás, o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando todos forem um. Que a gente seja um. Se eu fosse você, irmãos, algo que eu levaria muito a sério na vida cristã é o que Jesus orou por nós. Jesus orou para que a igreja tenha unidade. Para que a igreja tenha unidade. Qualquer tipo de atitude que não fortalece a unidade é uma atitude que está contrária ao que Jesus está orando por nós. Eu não sei o que você pensa, mas a oração de Jesus para a igreja é muito simples e muito direta. Eles precisam ser unidos. Eles precisam ser um. Porque quando eles forem um, o mundo vai crer que Jesus foi enviado. A gente tem que deixar de lado o nosso mimimi. Se fosse eu mandava 10 carretas para o Rio Grande do Sul. Se fosse eu não triava a roupa assim, eu não ministrava a criança assim. Se fosse eu não pregava igual o pastor Gabriel prega. Se não fosse eu não tocava como os ministros de louvor tocam. E quando foi que Deus perguntou isso para você? Quando foi? Um dos grandes problemas nossos é que a gente não sabe qual é o nosso lugar. A gente não se coloca no nosso lugar. O que Jesus está mandando a gente fazer, a gente não faz. Que é sermos um, nos esforçarmos, sermos comprometidos com isso, a gente não faz. Mas tudo que é contrário, a gente quer fazer. Então, olha que coisa interessante.
apesar de todas as diferenças que existem no corpo de Cristo e nas pessoas, Jesus espera, irmãos, que aquilo que nos une seja maior do que aquilo que nos separa. Olha essa visão aqui de Apocalipse 7, versículo 9. Isso é muito lindo. Depois destas coisas, o apóstolo João, ele olha e ele vê o que, gente? Uma multidão. Uma multidão que ninguém podia contar. E essa multidão era composta por gente de uma só nação. É isso que está aí? Era composta por gente de uma só tribo. É isso que está aí? Essa multidão era composta por todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Todos estavam vestidos de roupas brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Salvação ao Senhor. Eles estavam unidos. Só Deus faz um negócio desse, irmão. Gente de línguas diferentes, de cultura diferente, de costume diferente, de formação diferente, mas em torno do Cordeiro todos eram um. A multidão se fundia e era só um. O grande dia vai chegar e milhões de pessoas estarão diante do trono do Cordeiro, de roupas brancas. Irmão, ali não vai prevalecer a sua língua ou a minha língua, a sua cor ou a minha cor, o seu time ou o meu time. Vai prevalecer uma única canção: salvação ao nosso Deus. Ele está sentado no trono, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, irmão, aproveita e ensaia já aqui, tá bom? Aproveita e ensaia já aqui. Vença as suas diferenças. Vença os seus caprichos. Vença a sua... Eu acho que deveria ser assim. Vença isso. Se une em torno daquilo que é o Evangelho de Cristo. E Jesus ora por si mesmo, pelos discípulos e pela igreja. E Jesus, ele inunda, ele transborda o amor do Deus Pai. O relacionamento de amor que Jesus tinha com o Pai foi a força, o sustento dele. E Jesus termina a sua oração pedindo que o mesmo amor que foi a força e o sustento dele seja o amor que transbordasse sobre os discípulos e sobre a igreja. Irmãos, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que isso quer dizer? O amor de Deus que está no meu coração fala muito mais alto do que as minhas marcas, as minhas preferências, os meus gostos. O amor de Deus que está derramado no meu coração e faz olhar para Jesus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Eu espero que a nossa oração mude, irmão, porque a gente precisa olhar mais para o céu e menos para a terra. A gente precisa olhar mais para Jesus e menos para nós. Eu acho que a gente olha muito ainda para nós e olhamos pouco para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, o foco da nossa oração, o foco do nosso desejo, o foco da nossa adoração é Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu gostaria que você
produzisse, orasse de todo o seu coração. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa confessar pecado, confesse pecado. Se você precisa renunciar às suas vontades, renuncie às suas vontades. Mas ore com todo o seu coração. Jesus nos dá um exemplo tão lindo sobre como orar. E se não tomar cuidado, irmãos, a gente pega esse recurso tão precioso que é a oração e trata ele como um desdém, como uma coisa inútil. Transforma a oração em um amuleto para a gente pedir só o que a gente quer. Esse não é o plano de Deus. Querido Deus, obrigado por abrir os nossos olhos para ver a sua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos erguer as nossas cabeças e olhar para os céus e dizer: Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Senhor. Jesus, nós queremos Te amar mais do que nós amamos. Nós queremos Te servir mais do que nós estamos servindo. Nós queremos nos render mais do que estamos rendidos. E para isso, Senhor, nós confessamos, precisamos abrir mão das nossas vontades. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja totalmente desprendida. Uma igreja, Pai, que não está fixada nos seus interesses, nas suas próprias vontades, mas uma igreja que olha para o trono da graça. Uma igreja que se junta a essa multidão de santos, de povos, de tribos, de todas as línguas e nações. E ajuda-nos, Pai, a produzir uma só canção, a canção do Cordeiro. Nós queremos Te adorar com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir, muda a nossa estrutura de mente e de sentimento que guerreia contra a sua vontade. Senhor Jesus, eu Te peço que nessa noite toda fortaleza caia em nome de Jesus. Todo sofisma, todo raciocínio, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Jesus, que seja derrubado agora, Senhor. Nós queremos a Tua presença, e por ela nos encurvamos, nos rendemos e pedimos: completa a Tua obra em nós, Jesus. Completa a Tua obra em nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus.